Boa tarde, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Ainda falando sobre solos. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos falar sobre agregados e estrutura do solo, tá? Então vamos voltar lá para o nosso quadro para a gente acompanhar. Como eu já havia falado para vocês em aulas anteriores, os agregados do solo, eles formam uma união, né, uma ligação entre, né, as partículas minerais, né, que são aquelas já conhecidas, né, a areia, silt e argila, mais a junção com a água, na forma de solução de solo, e a matéria orgânica do solo. Então você tem matéria orgânica mais fungos e bactérias que estão presentes no solo. Então essa união desses materiais, né? Então os diversos componentes lá, a areia, né? O silt e a argila, mais a água, né? A presença de água nos poros do solo, o ar, né, que corresponde à fase gasosa, e a presença de fungos, de bactérias, de restos de raízes, né? Então isso é que a gente chama de agregados do solo. Os agregados, por sua vez, eles vão formar, né, o que a gente chama de estrutura do solo. Então a estrutura do solo, ela tem como fatores, né, de formação, os fatores que levam à formação da estrutura do solo, fatores, né, por exemplo, a presença de organismos, né, a presença de raízes e os cimentos minerais, né? Então, os materiais que vão formar essas unidades que a gente chama de estrutura, né, elas se formam a partir desses agregados. Então, os agregados, em função desses fatores, assim, da ação de organismos, das raízes e dos minerais cimentantes, eles vão formar agrupamentos, né? Eles vão formar esses agrupamentos que a gente chama de estrutura. A gente pode classificar, né? A gente pode classificar essa estrutura. Então a gente pode fazer uma classificação dessa estrutura com relação, por exemplo, à forma desses agregados, né? Então, com relação à forma desses agregados, a gente teria, por exemplo, na forma de blocos, né? Então, na forma de blocos, esses blocos podem ser blocos, né? Podem ser blocos subangulares ou blocos mais angulares, né? Então são esses blocos que formam, né, uma classificação do que a gente chama de blocos. Pode ter, por exemplo, uma forma prismática, né? Prismática, ou seja, pode ser tanto de topo plano, né, esses formar prismas do solo, então seria uma estrutura em que você tem, né, a formação de estruturas tridimensionais aqui de topo plano ou de topo mais arredondado, né, topos convexos. E você tem também as formas laminares. As formas laminares seriam como se fossem folhas mesmo, né, umas sobre as outras, né, formando essa estrutura
na forma laminar. Então você tem a gente pode classificar isso em função da forma, pode classificar essas estruturas com relação ao tamanho, né? Então aí com relação ao tamanho vai desde muito grande, né? De muito grande, passando por médio, por pequeno, né? E até muito pequeno. Tá? Então aqui vai de muito grande até muito pequeno. E uma outra forma de classificar é quanto ao grau, né? Quanto ao grau desse material. Então pode ser fraco, né? Então você, por exemplo, uma fraca estruturação, pode ser mais moderada, uma estruturação mais moderada, pode ser uma estrutura mais forte. Também eu posso classificar como simples, uma estrutura mais simples, ou uma estrutura mais maciça. Então aqui são formas a gente classificar quanto ao grau. Qual a importância da estrutura? Né? Qual a importância dela? A estrutura ela me dá informações que me dão alguns significados. Né? O que eu entendo por significado? Ela pode me identificar características da textura do solo, ela pode me dar características sobre a atividade da argila, né? Se é uma argila expansiva, ela pode me dar informações sobre a mineralogia, né? E ela permite também que eu faça interpretações. Que tipo de interpretação eu posso fazer, né, a partir da observação da estrutura? Né? Eu posso identificar, por exemplo, características do grau de areação. Né? Se esse solo é muito areado, se ele é pouco areado, se ele é muito compacto. Né? Ele pode me dar informação sobre a densidade, se é um solo mais denso, mais compacto, ou é um solo menos denso. Sobre características de infiltração. Então, pela estrutura do solo, eu posso obter informações sobre quanto de água pode filtrar nesse solo, se é um solo que facilita a infiltração ou é um solo que dificulta a infiltração. E isso vai me informar também sobre a drenagem, a capacidade de drenagem, se a água fica muito tempo ou fica pouco tempo nesse solo. Então, pessoal, voltando novamente aqui a falar sobre esses fatores, né? Então, os solos eles formam agregados. Esses agregados eles é uma união, né? É um processo que leva à formação de uma união, uma ligação entre as partículas minerais, a água e os materiais orgânicos presentes no solo. Então, eles começam a se juntar, formar esses agregados, e esses agregados, eles juntos, eles vão formar o que a gente chama de estrutura do solo. Né? E a estrutura do solo, ela tem como processos formadores a ação dos organismos, a ação das raízes e os agentes cimentantes. A gente pode classificar as estruturas em função da sua forma, em função do seu tamanho, em função do seu grau. E eles têm como significado informações sobre. Eu posso obter informações sobre a textura, se é um solo argiloso, se é um solo siltoso, arenoso, siltaginoso, sobre a atividade da argila desse solo e sobre a mineralogia desse solo. O mais importante talvez seja aqui, né, a quantidade de informações que esse solo eu posso interpretar a partir da estrutura do solo. Ou seja, capacidade de aeração, densidade, né, infiltração de água, permanência da água no perfil do solo. Então, tudo isso aqui são informações que são obtidas a partir da estrutura do solo. Na próxima aula a gente vai aprofundar essa questão da estrutura e a gente vai falar sobre outras propriedades do solo, outras propriedades interessantes do solo. Tá? Então, na próxima aula a gente continua falando sobre solos, né? Dessa vez agora falando sobre essas outras propriedades que são importantes também para o solo. Tá? Então, até a próxima aula, a gente se vê talvez ainda essa semana. Tá? Obrigado a todos e fiquem em casa.